João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Antes de lermos, nós vamos orar. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Esse é o teu momento em que o teu Espírito Santo fala. Senhor, eu não tenho competência nenhuma, nem capacidade alguma para ensinar nada a ninguém. Eu dependo 100% da tua graça, da tua unção aqui nesse momento, para estar ministrando alguma coisa aos teus filhos. E eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor tenha total primazia e total liberdade para ministrar. Que a tua palavra seja inspirada em cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que a tua obra seja realizada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aonde tiver agora qualquer coração conturbado por algum problema que ficou em casa, ficou lá fora, ou terá que ser resolvido amanhã, eu peço ao Senhor que venha agora a tua tranquilidade. Eu peço que venha a tua paz, teu refrigério. Se as pessoas estão diante da tua presença, e cabe a mim hoje o peso da responsabilidade, Senhor, de trazer aos meus irmãos uma palavra da tua parte. Eu peço a tua ajuda, Espírito Santo, a minha condução para esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Vamos achar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, diz assim: Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com você. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vós. Guarda esse finalzinho. Ele habita com vocês e estará em vocês. Vai lá para o versículo 26, vai embaixo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Se você quiser, você pode voltar já com a sua Bíblia para o livro de Gênesis, capítulo 1, pode deixar ela aberta aí. A gente vai ficar em cima dessa de Gênesis. Jesus está falando ali acerca da pessoa do Espírito Santo. Para quem de repente não sabe, o Espírito Santo de Deus, ele não é uma força cósmica, ele não é muito menos uma energia. O Espírito Santo de Deus não é um impulso. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos relata que ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele tem mente, ele pensa, ele tem desejo. Então ele é uma pessoa. O que caracteriza uma pessoa não é um corpo, mas são características que são inerentes a seres humanos. O ser humano, ele tem vontade, ele tem intelecto e ele tem emoções. O Espírito Santo também. Então Jesus aqui com os discípulos, aqui nesse período aqui, ele ainda não havia morrido na cruz. E ele estava conversando ali com os discípulos, falando a respeito do Espírito Santo. E para quem de repente não sabe, o Espírito Santo, ele já estava aqui na terra, antes mesmo que a terra fosse formada, no sentido da reconstrução. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, você pode ver, já que você estiver com a sua Bíblia aberta aí. No versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele já estava. Antes mesmo que qualquer coisa acontecesse, ele já estava. E é interessante que você vai reparar nas Escrituras que qual a função do Espírito Santo aqui? O Espírito Santo, ele é a pessoa que transforma a palavra de Deus em realidade. O Espírito Santo é quem pega a palavra de Deus e traz ela do sobrenatural e transforma ela no natural. Você vai ver aqui, no próprio capítulo 1 de Gênesis, no versículo 3 já, diz assim, ó: disse Deus, haja luz, e houve luz. Porque quando Deus disse, o
Espírito entrou em ação e começou o processo. Se você for dar uma olhada no versículo 6, disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Quando Deus fala, Ele envia a sua palavra, o Espírito Santo que já está aqui é o agente que vai realizar a obra. É Ele que vai fazer acontecer. Se você for dar uma olhada no versículo 9, a mesma coisa. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Além do Espírito Santo novamente. Se você for ler no capítulo 1, você vai ver como o Espírito Santo trabalha, pegando a palavra de Deus e transformando ela em realidade. Ele é uma pessoa. Você pode dizer. O Espírito Santo é, segundo as Escrituras, a pessoa mais importante de todo esse planeta, mas a menos conhecida. Até mesmo no meio da igreja evangélica, onde a gente consegue ver, muitas das vezes, na sua grande maioria, a manifestação do próprio Espírito Santo, ele é pouco conhecido. Isso é muito ruim, porque no decorrer da nossa conversa aqui, vocês vão ver por que é ruim ele ser tão pouco conhecido. Nós ainda não damos o devido valor ao Espírito Santo, o valor que Jesus e o Pai dão. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa e ele faz parte da divindade. E algumas pessoas têm aquelas brigas teológicas que eu estou longe disso. Mas é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma coisa você pode ficar tranquilo: eles não têm crise entre eles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas uma da outra. Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. E ponto final, a Bíblia declara isso. A própria passagem que nós lemos aqui, Jesus ele fala: eu, primeira pessoa do singular, rogarei ao Pai. Terceira pessoa do singular, rogarei a Ele, para que Ele envie outro consolador. Nós falamos de três pessoas. Então nós não vamos entrar nessas discussões aqui, porque isso não presta. Desculpa, mas não presta. Mas são três e não é três, como é que eu chego? Fica tranquilo. Então o Espírito Santo ele não só atuou nesse processo de formação da terra. Ele disse Deus, e Deus começa a criar as plantas, Deus começa a criar as árvores frutíferas, Deus começa a criar os animais, os diferentes das árvores, Deus cria o firmamento, Deus coloca o sol para presidir o dia, Deus faz a lua para presidir a noite, e o Espírito Santo trabalhando e atuando para trazer à existência aquilo que ainda não existia. Se a terra veio de uma explosão ou não me interessa. Eu sei que foi Deus que operou e criou. Se Ele usou uma explosão para fazer isso, é com Ele, não me interessa. Infelizmente é outro ponto que fica um monte de doido perdendo tempo. Eu não estou preocupado com isso. Eu sei de uma coisa: o Espírito Santo, se com uma explosão ou não, Ele formou todas as coisas. Como que não? Para definir. Mas é interessante que no capítulo 26, o Espírito Santo também continua trabalhando. No versículo 26, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, dá uma olhadinha aí. A gente vai ficar só em cima dessa partezinha aqui. Olha o que diz aí, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. Aí um verbo está indicando uma ação plural. Havia mais de uma pessoa nessa execução. Como o Espírito Santo estava aqui, ele atuou na formação de Adão, o homem, o primeiro ser humano a ser criado, Adão. E ele não só trabalhou nessa formação de Adão. É interessante aqui, um ponto muito interessante. Se você for para o capítulo 2 de Gênesis, lá no versículo 7, você vai ver como foi esse processo. Está tudo pertinho, você não vai nem ter tempo de achar. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus pega, forma ele no pó da terra, no terreno, e sopra nele o seu Espírito. O Espírito Santo não só atuou na formação dos céus e da terra, o Espírito Santo não só atuou na formação do homem, mas a partir daquele momento o Espírito Santo passou a
consegue fazer tantas coisas sem a presença do Espírito Santo. Billy Graham, certa vez, ele declarou que se tirasse o Espírito Santo da igreja, se ele fosse embora, todo mundo ia continuar fazendo as mesmas coisas sem procurou nem notar a ausência. É drástico isso. E a gente vê tantas estratégias, tantas técnicas. Eu estava conversando, não sei com quem eu estava conversando hoje pela manhã, que a melhor forma de se definir um culto, uma reunião em uma igreja é aquela reunião de oração. Ainda é. E por que Deus faz o corpo? Por que Deus sopra o Espírito? Né? Aí a gente vai entrar no nosso interessante. Eu andei afastado aí, disciplina. Esse período foi um período muito tremendo para mim. Foi um período de muita pesquisa, de muita oração, de muita busca, de muito estudo. E eu aprendi algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você também nessa noite. Por que Deus cria a terra? Por que Deus forma a terra? Por que Deus faz o ser humano como o ser humano da terra? Deus sempre teve um propósito. Se você for dar uma olhada no versículo 27 de Gênesis 1, está aí, já pertinho, você já deve estar perto da sua Bíblia. Versículo 27 de Gênesis 1. Deus já dá mais ou menos uma noção do que ele esperava. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que castigam pela terra. Se você ler o versículo 26, você vai ver Deus falando que o homem tenha domínio sobre toda a terra. Então, se você for avaliar, existem outras passagens, mas eu não quis botar muitas passagens para não acabar gerando confusão, que mostra que o desejo de Deus apenas ele queria estender o seu reino para cá. Deus criou todas as coisas. E Deus, no seu reino celestial, ele olha para a terra e resolve colonizar a terra com a cultura do reino dos céus. É isso. Vou pegar essa cadeira aqui como um exemplo. Então, está aqui, ó. Terra, reino dos céus. Deus olha para a terra e resolve colonizar a terra com a cultura do reino dos céus. Mas ele faz isso de uma forma linda. Como ele faz? Ele forma um ser do mesmo material dessa terra, para que esse ser pudesse interagir com o mundo físico, com a terra e ela. E ele sopra nesse ser o seu espírito, para que esse ser pudesse ter relacionamento com o rei, do reino de origem, o reino dos céus. Então o Espírito Santo, ele é a ligação entre a terra com os céus. O papel do Espírito Santo aqui seria, mais ou menos, para que você possa entender a passagem que nós lemos em João 14,16, melhor, João 14,26, seria ensinar o homem todas as coisas. Seria transmitir para o homem a cultura do reino. Por quê? Porque Deus chega para Adão e ele fala: olha, sejam fecundos, encham a terra, sujeitam, dominem. Então eles estariam expandindo o reino de Deus nessa terra. É por isso que quando Jesus, lá em Mateus 6, versículo 10, os discípulos pedem ele: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensina aquela oração do Pai Nosso, fala: Pai Nosso, que estás nos céus, teu lugar de habitação, teu reino, os céus, o reino dos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. É a única oração que Jesus ensina aos discípulos. Você não vai ver Jesus ensinando, até porque Jesus orava escondido. Você não vai ver Jesus orando na frente de ninguém. Você vai ver Jesus sempre se retirando. Eu aprendi que a oração é algo muito pessoal entre você e Deus. Geralmente, as pessoas que gostarem muito de orar, elas oram em grupo, porque ali levanta a voz e tudo mais. Ou então, não tem muita coisa para falar, está falando amém, 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 glória a Deus, aleluia, amém, amém, amém. Mas se tiver a sós com Deus, se
Como acontece? Existe algum tipo de colonização, né? Existe aquela colonização que é mais para sugar a terra e transportar os bens daquela terra para a terra de origem. E existe a colonização povoamento, para poder, uma colonização cultural. É essa que Deus estava idealizando. Essa era a ideia de Deus. Essa colonização. É mais ou menos assim. Tem um rei aqui e ele deseja colonizar essa terra. Então essa terra está vivendo um momento muito difícil. Então esse rei, de forma pacífica, ele envia para essa terra que ele quer colonizar uma pessoa responsável. Seria um governador. Ele envia para essa terra um governador. Está aqui. O rei desse país quer colonizar essa terra. Então ele envia um governador dali desse país. Qual era o papel desse governador? Era exatamente implantar a cultura do reino de origem. Então esse governador, ele não podia falar nada de si mesmo. Esse governador não tinha que compartilhar as suas ideias, ele não tinha que compartilhar os seus sentimentos, os seus projetos. Não interessava. Ele estava aqui de uma forma legal e real. Ele estava aqui de uma forma legalizada pelo seu reino e de forma real, representando a realeza, representando o seu reino de origem. É muito importante você entender isso para que você possa entender a atuação do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, continua falando. Se há qualquer perturbação, Pai querido, se há qualquer dificuldade de entendimento, tenha toda a liberdade de ministrar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca ali. Então está aqui. Adeus. Então esse governador ele tem que contar o tempo todo com a terra dele. Porque ele precisa receber toda a informação que ele necessita. E para quem não sabe, uma cultura, ela é formada através de uma sociedade. E aí está envolvido. O que está envolvido numa cultura? Está envolvido a língua, está envolvido as leis, estão envolvidos padrões morais, padrões éticos, está envolvido uma série de coisas que formam uma cultura. Se você, por exemplo, for no Japão, você vai ver a cultura deles completamente distinta. Se você for na China, você vai ver uma cultura diferente. Tem lugares aqui dentro. Por exemplo, ali em São Paulo tem um bairro, se não me engano, chamado Bairro da Liberdade, eu acho que é esse bairro. E ele é um bairro que tem, ali foi colonizado por japoneses. E eu já ouvi falar que se você for ali, você vai se sentir no Japão. Na China existe, na China não, nos Estados Unidos, se não me engano, existe uma colonização chinesa, no local chamado Chinatown. Se você for lá, a cultura lá é completamente diferente do restante dos Estados Unidos. Mas está dentro dos Estados Unidos uma colônia de chineses. No nosso próprio Brasil, você vai encontrar lugares que sofreram influências de cultura europeia e até hoje perdura. Então, para que você possa entender, a ideia de Deus seria colonizar a terra com o seu reino. Deus queria trazer a cultura do seu reino para essa terra, para aqui. Então, o que ele faz? Ele primeiro começa o processo de transformação. Ele enche a terra, enfeita tudo, planta um jardim, depois que ele faz um jardim, ele chega, forma o homem no pó da terra, o homem passa a ter um corpo físico para que ele pudesse atuar no mundo físico dele aqui, para que ele pudesse interagir com o mundo físico, e Deus chega só para ele o seu espírito, para que ele pudesse então também atuar e interagir com o mundo espiritual. E Deus dá uma ordem para ele: cresça, multiplique, domine, passive. Amados, existem várias passagens aqui que diz que Deus fez a terra para ser habitada e não para ser o caos. Terra é nossa. Ele deu ao homem domínio, ele não deu ao homem a propriedade. O homem dominaria a terra, mas não seria a propriedade da terra. E aí, infelizmente, antes de tudo começar a acontecer como Deus havia ou houvera planejado, Eva, depois de terem recebido aquela direção de Deus de que toda a árvore do jardim seria para alimento, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam, porque a partir do momento que Deus deu domínio
sobre toda a terra ao homem, Deus precisaria dizer para Adão: olha, quem domina sou eu, quem manda sou eu, a terra é sua, você tem toda a liberdade, você vai dominar a terra, você vai sustentar a terra, mas sabe daquela árvore ali, aquela daí você não toca e nem come, porque você vai morrer o dia que você fizer isso. Então Deus definiu aí a sua autoridade, mostrando para Adão: Adão, está aqui, eu estou te dando a liberdade, mas a tua liberdade vai até aqui, daqui em diante sou eu. Acredito que de repente Adão deve ter concordado, porque a Bíblia diz que toda cartinha pela revelação do dia, Deus vinha e conversava com ele no jardim. E um belo dia, estava Eva andando pelo jardim, e daqui a pouco talvez ela estivesse próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal, e eu acredito que Satanás tomou o corpo de uma serpente, porque ele não tinha como tomar o corpo de um ser humano ali, porque Adão e Eva ainda não haviam pecado para que demônios pudessem atuar na vida deles. Então eu acredito assim, agora eu estou conjecturando aqui na coisa da minha cabeça. Eu acho que a serpente estava enrolada exatamente na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela começou a conversar com Eva, falando: Deus falou sobre essa árvore. Ah, não, Deus falou que se nós podemos comer de toda a árvore, dentro da árvore que está no meio do jardim, porque senão morreríamos. Aí Satanás começa a falar: não, vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem, os olhos de vocês serão abertos e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Sabe por que Satanás ele abusou Eva? Ele não tentou Eva, porque ela não podia ser tentada, porque ela não tinha inclinação para ela. Satanás ele desperta. Ele simplesmente chamou a atenção de Eva em coisas, em características que o próprio Deus havia plantado nela. Na própria palavra diz que quando Deus cria todas as árvores frutíferas, diz ali que as árvores eram agradáveis aos olhos e boas para se comer. No versículo anterior. E no capítulo 3 de Gênesis, quando ela está conversando com a serpente, que ela olha para a árvore, o que diz a passagem? Eva viu que era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento e bom para se comer. É característica que Deus havia dado a ela. Ela pega daquele fruto, ela toma daquele fruto, dá ao seu esposo. E o homem enfrenta a primeira e maior desgraça que o ser humano acabou de experimentar. Vocês se lembram que quando a palavra de Deus diz ali, que quando Deus forma o homem, Deus joga nele, exatamente nesse momento, e ele, o homem, desobedece a Deus. E se for Deus, que essa vida saia. Seria mais ou menos assim. Digamos que esse reino aqui conseguiu colonizar essa terra, e o povo aqui um dia resolveu proclamar independência desse reino. Então esse povo aqui, a partir de agora, eles não querem mais viver nesse reino. Bem, o que o rei fazia? O rei mandava o governador voltar. Olha, a partir de hoje, eles estão eles é que vão estabelecer as coisas deles, eles é que vão buscar os cuidados para eles é que vão estabelecer os princípios políticos, éticos e morais deles. O governador voltava. Foi exatamente isso que Adão e Eva eles experimentaram ali no Éden. Quando eles desobedecem a Deus e comem daquele fruto, eles morrem. Adão começou a correr de dentro para fora, porque a presença de Deus que estava nele, que dava a ele uma mentalidade, uma capacidade de interagir com o reino de origem, ele perdeu. Adão e Eva então começam a viver nessa terra, tentando
presença de Deus na vida dele. E aí, amado, depois dessa desgraça, Satanás vem e implanta a cultura de terror e ódio. Satanás, ele toma posse da terra, porque o homem, a quem foi dado o direito de dominar a terra, de sujeitar a terra, ele, de dominador, passou a ser dominado. Porque a capacidade de domínio do homem estava na presença de Deus na vida dele. E a partir do momento que ele abre mão e que ele, com a sua atitude de comer aquele fruto, Adão simplesmente estava dizendo para o reino dos céus: nós estamos declarando independência. A partir de hoje, nós declaramos independência do reino. E aí não havia mais o porquê o Espírito permanecer ali. O Espírito Santo sai dele, desde que eles começam a enfrentar uma vida de miséria. Primeira miséria, a presença do Espírito Santo saindo. Segunda miséria, eles morrem. A morte deles é mais ou menos como se você arrancasse uma planta da terra. Ela começa a morrer de dentro para fora, não é assim? Ela começa a ficar murchinha, daqui a pouco vai secando, daqui a pouco as suas folhinhas vão caindo. Não é assim? A morte deles começou a ser assim. Por quê? Eles morreram de dentro para fora. Daqui a pouco essa miséria e essa cultura satânica, porque Satanás ele tirou do reino de Jesus. Você não pode esquecer que a partir do momento que Adão ele declara a independência do reino de Deus, Satanás entra com a cultura dele, porque ele sempre quis ser igual. Algumas pessoas pensam que Satanás quis ser maior. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Bom, não se engana não, porque não tem nem como se medir alguma coisa acima de Deus. Então, o máximo de medição seria Deus. Depois dele não tem mais nada. Depois dele só voltando, não tem como. Então Satanás começa a plantar a sua cultura de ódio, de ira, de raiva, de angústia, de depressão. E aí, no capítulo 3 de Gênesis, está falando da queda do homem, do Éden. No capítulo 4 de Gênesis, logo no capítulo seguinte, vai mostrar o primeiro homicídio em família. Caim se levanta contra Abel e mata seu irmão. Se vocês forem pegar o restante dos livros do Antigo Testamento, vocês vão ver aí uma cultura de ódio, uma cultura terrível, uma cultura que destroçava famílias, uma cultura que trazia fome e miséria sobre toda a raça humana. Há relatos na Bíblia de locais em que a fome era tão grande que mães matavam seus filhos para que pudessem não morrer de fome. Elas matavam seus filhos para comer a carne dos seus filhos para que não morressem de fome. Foi a cultura de Satanás. E de ira, de raiva, de família. Você vai ver ali incesto, você vai ver irmãos acusando de irmãos, você vai ver irmãos destruindo a vida de irmãos, você vai ver uma nação inteira, duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, onde do maior ao menor não tinha a menor noção de moral, havia uma depravação moral ética terrível ali, e eles se destruindo a ponto de Deus ter que destruir aquelas duas cidades. Essa foi a cultura que Satanás implantou quando o homem declarou independência lá no jardim do Éden. Se você quiser ter mais ou menos uma noção de como seria hoje, se a cultura do reino dos céus prevalecesse, se desse certo, se Adão não pegasse, é só você pegar para toda a maldade que você tem visto hoje pelos meios de comunicação, e até mesmo que você tem presenciado no trabalho, tentando no trabalho. Se Deus tivesse implantado e Adão não tivesse pecado, seria exatamente o oposto do que você vê hoje. Seria maravilhoso, né? Mas infelizmente, a pessoa responsável para que isso acontecesse, infelizmente foi convidada a se retirar, que é o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa mais importante dessa terra, porque a ele cabia a responsabilidade de manifestar aqui a cultura do reino dos céus, com todas as características do reino dos céus. A terra, ela seria o espelho do reino dos céus. Eu e você repetiríamos as características do reino dos céus. Por isso que Deus fala, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus já visualizando. Mas infelizmente, por esse tempo, Adão peca, mas quando Deus está conversando com Adão ali no Éden,
Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá ao pé. Deus ali estava dizendo para Satanás: olha só, eu não pude interferir, eu dei a autonomia, eu lhe tive liberdade de viver. Eu havia dito a ele que eu não era. Tá? Estou aqui parafraseando mais ou menos a conversa de Deus ali com Satanás, dando aquela palavra de sentença. Mas sabe assim, ele tomou a decisão, mas não está acabado não. Você ainda vai ter que cuidar comigo. Eu vou voltar, porque a semente dessa mesma mulher que você enganou um dia vai te matar na tua cabeça. Aleluia. Porque o meu propósito, Satanás, ele vai te fazer. Amém, Jesus. Então Deus declara a vitória mesmo no meio da derrota. Coisa linda. Tá? E aí você for lendo todos os livros do Antigo Testamento, você vai ver muita coisa boa acontecendo, muita coisa ruim, e aparecendo os profetas e declarando a respeito desse que seria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Estava se apontando para Jesus, o Messias que haveria de vir. E ao completar-se os dias, a Bíblia diz que Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Não poderia ser como um ato de relação entre ela e o seu esposo, porque senão se contaminaria com o pecado. Não poderia. Teria que ser um ato do Espírito Santo direto no ventre de Maria. Por quê? Mas já falamos. Por que então Jesus nasce no ventre de Maria? Maria também não era pecadora? Era. Mas a criança no ventre de uma mulher, ele não se mistura. Ele é um corpo estranho. Por isso que Deus usou José. Porque se fosse através do sêmen de José, habitando com Maria, a gente não estaria vivo. Porque Jesus sairia com a semente do pecado. Ele sairia com a mesma inclinação de independência do reino. Então o Espírito Santo vai e vai lá, faz uma explicação no ventre de Maria, e Jesus se desenvolve e completa seus dias. Jesus vem ao mundo, ele nasce, ele cresce, tentam matar Jesus. Satanás de todas as formas tenta destruí-lo, mas não tinha como, porque Deus já havia sentenciado e Deus iria cumprir o propósito dele desde o princípio. Então Satanás ele tenta de todas as formas. Jesus chega aos 30 anos de idade, o Espírito Santo vem sobre ele, ele começa o seu ministério, e Jesus, no ministério dele de curar enfermos, você não vai ver no Antigo Testamento uma manifestação de demônios, você vai ver no Novo Testamento essas manifestações, porque quando Jesus chega, a bicharada está doida, porque eles viram que o reino de Satanás se plantou na cultura da pessoa que está pensando. Então começa uma manifestação dada capeta para lá, capeta para cá, e às vezes Jesus não falava nada, os demônios se manifestavam, que temos nós escondido, ó Filho de Deus, para lá, você veio para nos atormentar, olha só, você veio para nos atormentar, eles é que são o tormento da nossa vida, ainda só avisar. E aí, Jesus começa o ministério dele curando, expulsando demônios, Jesus começa o ministério dele ressuscitando mortos, Jesus começa o ministério dele anunciando. Agora uma coisa interessante, a primeira palavra que Jesus prega depois que o Espírito Santo levou ele ao deserto, quando ele sai do deserto ele começa a pregar: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vocês se lembram? Aquele reino que Adão e Eva declarou de independência, pronto, ele está voltando, o Pai vai voltar a colonizar isso tudo de novo, e ele vai começando: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aí amados, chega aquele grande dia de uma sexta-feira que Jesus, ele conversando com os seus discípulos, ele: olha, importa que eu seja traído, e que seja entregue aos pecadores, e seja crucificado e morra. Ninguém entendia o que ele estava dizendo. E naquele dia ali, naquela sexta-feira, Jesus ele é gravado naquela cruz ali, e ele morre vertendo o seu sangue. Amado, o sangue de Jesus não foi somente
Ele conta comigo e com você para fazer isso. Deus conta comigo e com você. Então Jesus morre naquela cruz, ressuscita o terceiro dia. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fosse lá no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, já estou terminando. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Vou ler junto com você. Olha que coisa linda. Vamos lá. Aleluia. Quando eu comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo e a tomar ciência dessas verdades, eu fiquei rompido do lixo. Não tem rompido do lixo, né? Ministrado por Deus, mas é a alegria que eu fiquei, ela, desde o dia que Deus começou a ministrar, ela nunca mais saiu. Eu falei, poxa, na primeira oportunidade que eu tiver, se o Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quiser que eu faça, eu não quero que seja uma permissão tua, eu quero que seja uma direção tua, eu vou compartilhar com os meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, Jesus já havia ressuscitado. Aqui nessa passagem que nós vamos ler, ele já havia ressuscitado. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos curadas pelos cravos e o lado traspassado pela lança. Alegraram-se tanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse a eles Jesus outra vez: Paz sejam convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o versículo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. É assim que está na sua Bíblia? Isso te lembra alguma coisa? Esse sopro dele sobre aquelas pessoas, ele te lembra alguma coisa? O que te lembra? Te lembra lá de Gênesis, né? Quando o sopro que Adão recebeu, ele perdeu por causa do pecado. A morte de Jesus veio exatamente para restaurar tudo isso na nossa vida. Aleluia. Jesus não veio aqui somente para capacitar você a cumprir os seus planos, os seus projetos. Isso é muito pequenininho. O projeto de Deus é colonizar essa terra com a cultura do seu reino. O projeto de Deus é que eu e você sejamos portadores não somente dessa cultura, mas movidos por esse Espírito que agora está de volta. Possamos, aonde estivermos, seja em casa, seja na escola, seja na rua, seja no supermercado, seja brincando, seja no coletivo, aonde estiver, a presença dele seja tão atuante na tua vida e através da tua vida, que as pessoas possam ver que há um Deus verdadeiro que ama o ser humano. As religiões, elas existem porque o homem perdeu a presença do Espírito Santo. E o vazio que ele permanece dentro dele faz com que ele busque a Deus da forma que ele acha que tem que fazer. Aí existe esse monte, esse emaranhado de religião. Deus nunca anunciou religião. Deus tem que trazer uma cultura. Ele não quer saber de religião. Porque em nome de uma religião, pessoas são metralhadas, amado. Em nome de uma religião, o cara bota uma bomba do corpo, explode no meio de uma praça. Em nome de uma religião, eu fecho meu coração para você, porque você não partilha da mesma religião que eu. Eu pergunto a você, o que é que isso tem a ver com a cultura do reino dos céus? Nada. Isso, religião, tem a ver com a cultura disseminada pelo diabo lá no Éden. Ele simplesmente pegou a carência do homem, e como o diabo, Satanás é um ser espiritual, ele começou a conduzir esse homem para um caminho em que o homem achou que estava encontrando a Deus. E aí a gente vê esse monte de bagunça. Só que não acabou não. Jesus morre na cruz, libera o caminho para que o Espírito Santo venha. Tá. Eu não vou ler de novo aqui, mas eu vou relatar para que você se lembre. No capítulo 14 de
João, quando nós lemos no versículo 17, Jesus fala assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Esse Espírito está com vocês, mas futuramente ele estará em vocês. O Espírito Santo estava na pessoa de Jesus ali naquele momento, por isso ele declara: esse Espírito hoje está com vocês, mas ele estará em vocês, porque o ideal de Deus, o desejo de Deus é que o homem sempre fosse habitado pelo Espírito Santo. A vontade de Deus é que você e eu sempre fôssemos habitados pelo Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, precisa haver um arrependimento. Mas Robson, arrependimento de quê? Arrependimento da independência decretada por Adão lá no Éden. E as pessoas hoje têm vivido uma vida de independência desse reino. Por isso ainda estão debaixo da cultura diabólica e destrutiva, andando de um lado para outro como se estivesse no escuro, procurando a verdade em qualquer outro canto. Então, para que eu possa novamente ser a habitação de Deus, que o Espírito possa vir sobre a minha vida, me preencher, e o Pai possa, através de mim, dar continuidade ao propósito inicial dele, eu preciso me arrepender. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. O homem precisa se arrepender da sua independência. Ele precisa se render ao Rei que o criou, para que o Espírito Santo então possa vir, fazer dele morada novamente, libertando de todo o cativeiro, dando a ele verdadeiramente uma nova vida. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia quer dizer quando ela diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, a vida de independência se passou, a cultura de terror, medo e ódio já foi, a cultura de vício, de doenças, de tristezas, de ressentimentos, enfim, já passou. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Glória a Deus! É isso que Jesus diz quando ele declara lá em João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e uma abundância. Era a abundância que Adão tinha, e ele abriu mão. E infelizmente no meio da igreja hoje existem pessoas que frequentam os cultos, até se batizam, mas nunca tiveram uma experiência genuína com o Espírito Santo de Deus. A eloquência atraiu elas, o estilo daquela igreja atraiu elas, mas nunca houve em algumas pessoas, ou nessas pessoas, verdadeiramente o desejo de se arrependerem de uma cultura de independência e se voltarem para o Senhor. A gente vê na história, né? Independência ou morte. Para algumas nações, a independência trouxe até alguns benefícios, né? Principalmente aquelas nações que eram oprimidas por outras nações, por outros reinos, quando elas conseguiam se emancipar, quando elas conseguiram se tornar independentes, isso era um livramento. Mas no reino de Deus, a independência gerou morte. Mas essa morte, ela já foi vencida na cruz. Um dia ela será totalmente destruída. A princípio, a morte foi vencida na cruz. E Deus deu a mim e a você a possibilidade de novamente sermos habitação do Espírito Santo. Louvado seja o nome. Louvado seja o nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa verdade tão linda. Um desejo tão ardente do teu coração. Intervimos, manifestasse o teu reino. Pai, eu te agradeço. Eu aqui estou diante de pessoas, ó Pai, que só vieram a esse mundo porque o Senhor colocou elas dentro desse propósito original. Essas pessoas que estão aqui à minha frente, Senhor, elas não vieram a esse mundo porque os pais delas decidiram que ia ter filho.
nenhuma delas. Elas só nasceram porque o Senhor chamou cada uma delas. Isso é muito lindo. Obrigado, Senhor, porque se Adão perdeu a presença do Espírito Santo lá no Éden, Jesus Cristo trouxe de volta a presença dele. E hoje ele nos capacita a vivermos exatamente o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos total posição, Pai, de sermos seres completamente realizados, ó Deus. Nós não temos mais que viver debaixo de uma cultura de medo e de opressão. Nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós temos acesso livre ao Reino original. Obrigado, ó Pai, por essa pessoa tão doce, tão linda, tão amável que é o teu Espírito que hoje habita aqui em nós. Pai, é possível que haja pessoas aqui que ainda continuam vivendo debaixo de uma independência. Eu não sei. Eu vim aqui apenas para liberar a tua palavra. Eu sou apenas um canal. Eu falo, quem ensina é o Senhor, não sou eu. Se eu tivesse, Pai, em nome de Jesus, que Deus me dê uma sangue doce. Mesmo Espírito de Jesus declara que nos ensinaria todas as coisas. Possa nesse momento estar quebrantando corações. No nome de Jesus. Se houver pessoas aqui que ainda estão debaixo de cativeiro difícil, acusações, vivendo debaixo de crises violentas, crises de identidade, crises psicológicas, Pai, tudo isso que vem com a cultura satânica, mas que foi destruído, porque naquele dia que Jesus morreu, está escrito na tua palavra, que ele foi no inferno, tomou as chaves da morte do inferno na mão de Satanás e disse: eu não te falei que eu voltaria. E ele voltou. Satanás não tem mais domínio. Tudo que ele faz hoje é pela opressão, é pelo tempo. Todo o poder foi dado a Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você não precisa viver mais debaixo de uma cultura de opressão, debaixo de engano, debaixo de conceitos humanos, amado. O Espírito Santo é o responsável de ensinar toda a cultura do reino dos céus e dar a você uma vida abundante verdadeiramente e transformar a tua vida. Então eu não sei como você está, mas esse espaço aqui na frente a gente costuma deixar liberado para caso você queira se arrepender da independência do rei, caso você queira se arrepender de uma vida de independência, que queira voltar a depender daquele que te amou, daquele que deu a vida por você, você pode sair do seu lugar e vir aqui e nós vamos orar junto contigo, porque um dia nós fomos alcançados por essa graça. Você que está também debaixo de um torrente de desânimo, ainda não entendeu a vida, ainda não entendeu o porquê que você existe, e você está girando em torno dos seus sonhos, achando que a tua vida existe por causa dos teus projetos. Há pessoas escravizadas em sonhos, há pessoas escravizadas em ansiedade, há pessoas escravizadas em planos. Amado, Jesus tem muito mais para você, irmão. O Espírito Santo é o agente que traz a realidade aquilo que não existe. Deixa ele fazer parte da sua vida essa noite. Ele é a única pessoa que pode pegar a palavra de Deus e torná-la real na sua vida. Então, se você quiser orar junto conosco, junto comigo aqui,